Olá pessoal, bem-vindos à nossa exploração visual de hoje. A gente vai embarcar em uma jornada fascinante para revisar os blocos de construção de absolutamente tudo que existe ao nosso redor. Essa é uma revisão super especial, pensada direto para a turma do nono ano, que está consolidando aqueles conhecimentos essenciais de química, mas, olha, vai cativar qualquer mente curiosa. Vamos lá? Dando uma olhadinha no nosso roteiro, a gente começa se perguntando do que tudo é feito. Depois vamos passar pela esfera de Dalton, conhecer Thomson e o elétron, o núcleo de Rutherford, as camadas de Bohr e, por fim, falar sobre a ciência em evolução. Seção 1. Do que tudo é feito. Para começar nossa investigação, a gente precisa fazer a maior pergunta de todas sobre o universo. Sabe quando a gente olha para o mundo e bate aquela dúvida? Como é que tudo isso começou? Pois é. A ciência conta que desde o Big Bang, partículas minúsculas vêm se organizando no espaço e no tempo, formando estruturas cada vez mais complexas, até dar origem às estrelas, aos planetas e a tudo o que a gente enxerga hoje. Então, vamos dar logo um spoiler do que a gente sabe hoje em dia. O átomo é composto por 3 partículas principais, cada uma com uma carga diferente. Temos os prótons, que são positivos, e os nêutrons, que não têm carga elétrica, ficam ali neutros, ambos bem espremidos no núcleo. E girando ao redor deles a gente encontra os elétrons, que têm carga negativa. Só que a grande questão é que os cientistas não acordaram um belo dia sabendo de tudo isso. Foi uma verdadeira história de detetive. Um trabalho de formiguinha, de ir refinando as ideias com o tempo. Pensa num modelo substituindo o outro, conforme novas pistas apareciam lá nas bancadas dos laboratórios. Seção 2. A esfera de Dalton. Bora viajar de volta no tempo para encontrar a nossa primeira grande pista. O primeiro modelo científico para valer propôs que os átomos eram como umas bolas de bilhar microscópicas. Para o cientista John Dalton, o átomo era uma esfera maciça, indivisível, sem nenhuma parte interna. E olha, isso foi revolucionário na época. Trouxe a ideia de que a matéria é formada por unidades fundamentais, os nossos bloquinhos básicos. Foi um ótimo ponto de partida, sem dúvida. Mas, como sempre rola na ciência, tinha uma reviravolta esperando para acontecer. Já pensou se esse bloco maciço estivesse escondendo partes ainda menores lá dentro? Seção 3. Thomson e o elétron. É aqui que a eletricidade entra na jogada e muda literalmente tudo. Fazendo experimentos com eletricidade, veio um avanço gigante. O cientista J. J. Thomson descobriu o elétron, a primeiríssima partícula subatômica com carga negativa. E como é que ele encaixou isso no átomo? Ele imaginou que a estrutura atômica seria uma grande esfera positiva com esses elétrons negativos cravados nela. Uma analogia que ficou super famosa foi o do modelo do pudim com passas. Colocando os dois lados a lado, a evolução é muito visual. A gente saiu daquela simples esfera sólida do Dalton para uma estrutura bem mais complexa, cheia de cargas elétricas do Thomson. O átomo já não era mais só uma bolinha de sinuca. Esse modelo do pudim explicava as cargas elétricas direitinho. Mas sempre tem um mais, não é? E se essas cargas não estivessem simplesmente jogadas de qualquer jeito, espalhadas nessa grande massa positiva? Seção 4. O núcleo de Rutherford. Para tirar essa tema, precisaram fazer um experimento brilhante que estilhaçou completamente as ideias antigas. Olha só que Ernest Rutherford fez. Ele decidiu atirar partículas contra uma folha de ouro finíssima. O resultado foi de cair o queixo. A esmagadora maioria das partículas atravessou a lâmina direto, como se não tivesse nada ali. Mas algumas, do nada, bateram e voltaram com força total. A conclusão foi radical. O átomo não parecia em nada com um pudim maciço. Na verdade, descobriu-se que ele é quase todo feito de um espaço vazio enorme. E bem no meiozinho dele tem um núcleo minúsculo, super denso e com carga positiva. Só que aí surgiu um furo no roteiro da física da época. Pensa comigo, se o núcleo é positivo e os elétrons rodando em volta são negativos, por que eles simplesmente não perdem energia e desabam no núcleo por causa da atração? Seção 5. As camadas de Bohr. É exatamente esse problema da queda do elétron que o nosso próximo cientista vai resolver. Para consertar essa instabilidade, Niels Bohr teve uma sacada genial. Ele sugeriu que os elétrons não ficam orbitando de forma aleatória ou bagunçada. Eles se movem em níveis de energia super específicos e organizados, as famosas camadas. Isso garante que eles não percam energia à toa, explicando finalmente a estabilidade perfeita do átomo. Juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a gente tem um baita resumo da história bem aqui. Cada cientista resolveu o problema do anterior. Dalton trouxe a unidade fundamental. Thomson achou o elétron. Rutherford provou a existência do núcleo e do espaço vazio.
E Bohr veio para organizar a casa com os níveis de energia. Seção 6. A ciência em evolução. Agora, bora conectar todos esses modelos invisíveis e microscópicos com o mundo real que a gente interage todo dia. Sabe quando a matéria muda de estado? Tipo o gelo derretendo, a panela fervendo e soltando vapor? É a gente vendo os modelos atômicos em ação. A única coisa que muda é como essas partículas se movem por causa do calor. Mais calor, elas ficam agitadas e se afastam, como na evaporação. Menos calor, elas se acalmam e chegam mais perto, tipo na condensação. E quando a gente jura que o mistério está totalmente resolvido, a ciência moderna entra em cena para avisar que o buraco é mais embaixo. Já descobriram que até os prótons e os nêutrons são feitos de pecinhas ainda menores, chamadas quarks, e que ficam grudadas por um negócio chamado gluon. A investigação simplesmente nunca para, é fascinante. A lição de ouro para levar para a vida, e fiquem de olho nisso, turma do 9º ano. Quando a água de uma poça seca no asfalto quente, a matéria não sumiu num passe de mágica do universo. Os blocos de construção invisíveis dela só ganharam energia e se reorganizaram no ar em formato de gás. No fim das contas, essa nossa jornada prova o poder absurdo da investigação científica. Os modelos que a gente estuda não são fotos perfeitas e definitivas da realidade, certo? São representações geniais, ferramentas em constante evolução que ajudam a gente a entender os segredos do universo. Fica então a pergunta: qual vai ser a próxima grande descoberta que vai reescrever os nossos livros de química? A ciência continua e a curiosidade também. Um grande abraço e até a próxima.